Há 26 anos, o povo brasileiro ouviu pela primeira vez este som. O voto eletrônico foi uma revolução no processo eleitoral brasileiro. E no próximo dia 2 de outubro, 156 milhões de brasileiros e brasileiras poderão exercer o direito de votar em 5.570 cidades do país. Por isso, hoje, o nosso podcast é dedicado a esclarecer o que você, eleitor, precisa saber nestas semanas que antecedem as eleições e também no dia da votação. Você sabia que neste ano o horário de votação em Mato Grosso será das 7 às 16 horas? Continue com a gente, fique por dentro de tudo. Eu sou Tânia Halber e este é o Vozes do MPMT. Olá, é um prazer estar novamente com você. Hoje o nosso bate-papo é com o promotor de justiça Arnaldo Justino da Silva, designado como promotor eleitoral criminal nestas eleições gerais. Ele e outros promotores eleitorais já estão trabalhando há algum tempo para garantir o cumprimento da lei durante a campanha e no dia da votação. E o primeiro alerta que ele nos dá é em relação ao horário da votação. O horário, o eleitor tem que prestar bastante atenção que o Tribunal Superior Eleitoral, ele unificou o horário que serão realizadas as eleições no Brasil inteiro. Ou seja, em todo o território nacional vai ser um horário só. E vai ser o horário de Brasília. Então, vai ser das 8 às 17 lá em Brasília, que corresponde aqui em Mato Grosso o horário das 7 às 16. Quem tiver na fila às 16 horas vai receber senha. Quem chegar depois das 16 não vai poder votar. Isso vale para um possível segundo turno. Também no segundo turno vai ser o mesmo horário. No segundo turno, para eleição, se houver necessidade para presidente e governador. Também vai ser no dia 30 de outubro de 2022 e também das 7 às 16 horas aqui no estado de Mato Grosso. Ainda no dia da votação, outro alerta é sobre o uso do celular, que assim como outros eletrônicos, é proibido na cabine de votação. Qualquer aparelho que documente visualmente o voto é proibido. O eleitor sabe. Quando ele chega para votar, fez a identificação, ele vai desligar o celular e deixar na mesa ali, e aí sim se dirigir à cabina de votação. Na cabina, ele vai se dirigir sem o celular. É ali que não pode. O eleitor precisa ficar atento com práticas que são proibidas no dia das eleições. Uma das mais comuns é a famosa boca de urna, que você já conhece, e que consiste em qualquer prática que vise pedir votos para um candidato ou partido. E isso vale também para a internet. A propaganda se refere à questão temporal. Ou seja, é no dia da eleição, em qualquer lugar não pode. Não pode mandar mensagem, não pode publicar mensagem nova na internet. Publicou uma mensagem nova na internet, é crime. Ah, mas e aquelas antigas que eu tinha lá? Aquelas antigas você não precisa tirar. Só que se você publicar uma nova, é crime no dia da eleição. Desde as 0 horas, né, até o final das eleições. É crime eleitoral. Isso vale tanto para os eleitores quanto para os candidatos. Entendeu? Ah, mas ninguém vai saber. Vai saber porque isso aí tudo hoje tem inteligência artificial. Fica registrado o dia, a hora que foi encaminhada essa mensagem. Não se preocupe que isso aí é fácil de descobrir. Então é fácil de descobrir um crime eleitoral. Falando em segurança, o Ministério Público integra um núcleo de inteligência criado pelo Tribunal Regional Eleitoral, juntamente com várias outras instituições, para atuar durante todo o pleito, inclusive no dia da votação. Quem pensa que ninguém está olhando para aquilo que está sendo feito, se engana. Tem alguém que está coletando informações de inteligência e vai repassar isso para os promotores eleitorais, para o Procurador Regional Eleitoral, para o Tribunal Regional Eleitoral para tomar as providências cabíveis. Aliás, no dia da votação, qualquer tipo de propaganda é proibido e configura crime eleitoral. Manifestações individuais e silenciosas, como o uso de uma camiseta, broche, adesivo no carro, são permitidas, desde que não sejam financiadas por nenhum candidato, partido ou comitê.
são vedados na campanha eleitoral a confecção, utilização e distribuição por comitê, candidata ou com sua autorização de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou material que possam proporcionar vantagem a eleitora ou eleitor, respondendo infrator ou a infratora, conforme o caso, pela prática de captação ilícita do sufrágio, emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder. O promotor ainda alerta para a proibição de aglomerações com o uso de camisetas ou artigos que fazem referência a um determinado candidato, mesmo que somente na cor. No dia da eleição, também fica proibido o comércio destes itens. Até lá, antes do dia 2 de outubro, você, eleitor, pode fazer suas manifestações pela internet, compartilhando materiais de divulgação de seus candidatos. Nas residências, é permitido a colocação de adesivos somente nas janelas. Nos veículos, podem ser fixados no vidro traseiro, desde que microperfurados, ou nas laterais, não excedendo meio metro. Mas em espaços de uso público, qualquer tipo de propaganda está proibido. Quem tem lá uma sorveteria não pode fazer propaganda eleitoral na sorveteria, né? Eu tenho uma igreja, né? Digamos, eu sou pastor de uma igreja. Eu não posso fazer e não posso permitir que se faça ali propaganda eleitoral nos templos, em centros comerciais, ginásios, clubes, cinemas. Mas no cinema, não pode. Um clube. O clube é particular, não tem nada, mas é de acesso ao público. É particular, mas é de acesso ao público. Não pode propaganda eleitoral. Se você, eleitor, identificar alguma prática irregular ou criminosa, é possível denunciar. Como? Ele pode até a promotoria, né? Promotoria eleitoral. Ele vai à promotoria eleitoral, pede lá para ser atendido pela promotora eleitoral. Tranquilamente, o promotor eleitoral irá atendê-lo, irá reduzir a termo a reclamação e vai decidir a respeito qual a providência a ser tomada. Mas ele pode também, se preferir, e muita gente prefere, formalizar a denúncia na notícia de propaganda irregular ou criminosa por intermédio do aplicativo Pardal, que é do TSE. Esse aplicativo Pardal, chama Pardal mesmo o aplicativo. Ele pode ser baixado tanto no iOS, né, aqueles que têm iPhone, quanto naqueles telefones que a maquininha Android. Baixou aquele aplicativo é autoexplicável, na verdade. Ali vai ser formulado a denúncia, tem o estado, tem a cidade, ele escolhe a cidade, o estado. Ele pode escolher lá que tipo de denúncia que é, se é de propaganda irregular ou se é de outras irregularidades, compra de voto, transporte irregular, crime eleitoral, entendeu? Ele escolhe. E ele pode fazer por isso então, e é bem prático. O eleitor também, ele pode, se quiser, ele pode formular a denúncia por meio da ouvidoria do Ministério Público Estadual. A ouvidoria do Ministério Público Estadual está à disposição para receber denúncias, notícias de irregularidades na propaganda eleitoral ou até crime eleitoral por meio do fone, né? 127 aqui no estado, ou por meio do nosso site, que é o www.mpmt.mp.br. E um dos pontos importantes ressaltados pelo promotor é que em qualquer um dos canais, o denunciante precisa se identificar. O que pode é o eleitor pedir para resguardar o sigilo dos seus dados, mas ele tem que se identificar. Aí se ele falar, mas eu não quero eu quero o sigilo dos meus dados, aí sim isso vai ser preservado, o sigilo dos dados do eleitor, mas anônimo não pode ser, porque a Constituição proíbe o anonimato e as resoluções do TSE também. Os canais de denúncia vão funcionar inclusive no dia das eleições. O Ministério Público Eleitoral, ele pode dizer para a população ficar tranquila. Essas eleições estão sendo muito bem conduzidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelos tribunais regionais eleitorais, está sendo muito bem fiscalizada pelos promotores eleitorais, por todas as instituições. Nesses 29 anos de eleições realizadas pelas urnas eletrônicas, nunca teve uma fraude eleitoral. E
não vai haver, as urnas são totalmente seguras e refletirá com toda certeza, de uma forma muito célere, a vontade do eleitor. O seu voto vai ser respeitado e será feito, então, realizado a plena democracia, né? Que o nosso Estado, a nossa República é uma república democrática. Vozes do MP-MT é uma produção do Departamento de Imprensa e Comunicação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Você tem acesso a mais episódios em nosso site www.mpmt.mp.br. Eu sou Tânia Halber, jornalista responsável pela produção e apresentadora deste podcast. A edição é da estagiária de Rádio e TV, Liuli Hirano, sob supervisão de Anderson Pinho. A identidade sonora é de Faber Cardoso. A coordenação é da jornalista Clênia Goretti. Obrigada e até o próximo episódio.